Olá, pessoas! Eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre a 11ª semana de leitura. Acho que minha câmera tá torta. Tô aqui mais uma vez no quarto das meninas, né, pra gravar, porque a Valentina sempre dorme no cochilo da tarde no meu quarto e eu sempre aproveito esse horário pra gravar. A cadeira das gurias faz um pouco de barulho aqui, mas enfim. Então vamos falar pra vocês sobre essa 11ª semana de leitura. Gente, eu não sei como que vai acabar o ano com essa meta de leitura, como que vai ser, tá? Mas a gente continua, né? E eu queria falar hoje pra vocês sobre o que aconteceu comigo com relação à questão da mastite. Mas eu queria falar com vocês sobre outras coisas que aconteceram. Então assim, ó. Naquela semana que aconteceu o problema do carro, pra quem não sabe o problema do carro, eu vou deixar aqui na descrição o link, né? Mas tem uma playlist das semanas de leitura. E na 10ª semana de leitura eu falei um pouco sobre o que aconteceu com o nosso carro, né? Mas eu queria falar pra vocês, na verdade, de uma outra situação. Então, assim, ó, dessa situação pra agora, pra quem não tá entendendo muito bem aqui o canal, eu falo aqui sobre leitura, sobre conhecimento, sobre as coisas que eu tenho lido, desenvolvimento pessoal, né? Essa questão de se desenvolver enquanto pessoa, mas principalmente o quanto a leitura tem sido um agente de transformação na minha vida. E eu tenho um desafio de leitura de tentar ler um livro por semana até o final do ano de 2025, né? Vamos ver onde é que eu vou chegar aí com essa meta, mas não é que nem eu estou acostumada a ver por aí, que as pessoas gravam e só postam se baterem a meta de qualquer jeito. Não, vou falar real. E queria falar pra vocês o que a gente tem enfrentado nesse ano, depois dessa meta, e como tem sido o ânimo da leitura, todas essas questões pra mim, né, com tudo que tem acontecido. Essa semana do carro, eu lembro que eu tava lendo, acho que Maestria. E assim, ó, gente, eu tenho um tipo de dislexia. É o que dizem, né? Mas eu não tenho um diagnóstico feito, então não posso afirmar. Eu lembro que na escola teve suspeita, mas assim, naquela época não se investigava muito isso, mas o que acontece? Eu tenho uma dificuldade imensa de ler. Então, quando a pessoa fala assim, tu ama ler, eu não amo o ato de ler. Já falei isso em alguns outros vídeos, né? Eu amo conhecer, entender, saber o que tá escrito. É isso que me motiva, tá? Tem gente que gosta do hábito, né? De sentar ali, de ler o livro. Agora, com o passar do tempo, como eu gosto do resultado que isso me traz, eu acabei que eu até sinto prazer em estar ali fazendo aquilo ali. Mas a leitura sempre foi uma coisa muito sacrificante pra mim, tá? Muito difícil, muito complicada. Então, eu pulo linhas, eu tenho dificuldade de enxergar erros óbvios, né? Então, por mais que eu me comunique bem, que eu até escreva de certa forma bem, tem coisas que eu não consigo identificar a olho nu. Então, às vezes eu tô escrevendo uma frase e aí nitidamente tem algum erro assim absurdo, que qualquer pessoa, por menos conhecimento que tenha de português, ela saberia. E eu não consigo identificar. Tá. E na hora que eu tô lendo, eu tenho uma dificuldade de manter a linha que eu estou lendo, na hora de pular a linha. Letras V, F, V, acento, tio, S, S, C, cedilha, pra mim são coisas que ficam muito confusas na minha cabeça. E a minha cabeça, ela funciona num sistema de lógica. E muitas vezes o português não é lógico pra mim, tá? Então, assim, por exemplo... Bom, enfim, são muitos problemas. Eu lembro que esses dias eu tava indo gravar um vídeo, eu tive que parar de gravar. Essa cadeira tá fazendo muito barulho. Porque eu não consegui... Gente, eu cometi um erro tão ridículo numa frase e eu, assim, fui exposta. Daí passei uma vergonha. Ficou parecendo que eu era uma semi-analfabeta, sabe? Então, assim, ó, eu só me conscientizei de que isso é um problema porque eu li muitos livros e percebi assim, cara, uma pessoa que lê tanto assim não poderia, né, simplesmente não saber. Não é porque eu não sei, é realmente porque eu não consigo identificar o meu cérebro. E eu entendo, assim, que o meu cérebro ele tem umas particularidades ali, né, de um grupo de pessoas, não sou só eu, né, mas que não é exatamente como a maioria é. Então eu me identifiquei a esse problema e graças a Deus tenho isso consciente na minha mente, mas isso me causa muita dificuldade, sabe? É muito complicado, muito difícil. Então, assim, eu comecei a ler também muito por conta disso, né? Pra tentar encaixar essa leitura e tentar conseguir que o meu cérebro entendesse como as palavras funcionam. Eu lembro que eu fazia faculdade de processos gerenciais e toda semana eu tinha que escrever curso processos gerenciais com a mão, escrever à mão. E toda vez eu sempre ficava em dúvida no C e no SS. Então imagina uma pessoa que escreveu durante 3 anos a mesma palavra e ela não consegue marcar na mente que aquela palavra se escreve assim. É desse nível, tá? Deste nível que é o meu cérebro. Então, assim, é muito, muito triste, mas bola pra frente, né? A gente vai passando pelos desafios aí da vida aqui e tem que passar. Então, assim, nessa semana de leitura foi muito difícil pra mim, porque a minha cabeça, assim, pra concentrar em alguma coisa, ela demora. E se o livro ali se repete de alguma forma no capítulo, se ele não é muito objetivo, isso já é uma consequência, tá? Da leitura nos dias de hoje, onde a gente tem coisas muito prontas, né? As coisas vêm muito rápido pra nós.
e prontinhas. Então, quando a gente pega algo que demanda um pouco mais do nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele não quer. Mas eu sempre tive essa característica, né? Se eu entendi o que tá escrito pra frente, passou. Eu lembro que a Roberta Vicente fala sobre isso, eu devo ter falado sobre isso em algum outro vídeo. Meu Deus, essa cadeira fazendo muito barulho. E eu tenho essa dificuldade, né? Então, eu acabo me desinteressando. Agora, outra coisa é que o meu cérebro, ele tem um pensamento acelerado. Eu sou aquela pessoa que dorme pensando numa coisa e ela acorda pensando naquela coisa. Que a pessoa abre o olho e já pensa, vou fazer tal coisa. Eu não fico, sabe, o cérebro assim. Não, o meu cérebro, ele é a mil, assim. Às vezes, ele tá tão acelerado na hora de dormir, assim, que eu falo pro meu marido, meu Deus, assim, ó, eu queria ter um botão pra desligar, porque eu não, assim, chega a cansar, sabe? Assim, tu cansa. Parece que essa parte aqui vai sair pra fora, sabe? Então, quando eu estou lendo, orando, enfim, fazendo várias coisas que exigem a minha concentração, muitas vezes eu tenho muita dificuldade em manter o foco. Então, nessa semana de leitura, assim, ó, a minha cabeça tava tão focada nessa questão do carro, tentando resolver, eu não conseguia me concentrar, mas eu continuava tentando manter a leitura. Então, assim, mesmo que eu repetisse mais de uma vez as páginas, eu sempre estava ali, lendo e relendo, relendo e relendo. Se eu chegasse no final da frase e eu não lembrava o que estava escrito, eu voltava, tentando ser consistente. Mas eu fiquei muito lenta e não consegui bater as metas dos dias, nem de longe. Tá? Mas continuei com consistência. Depois que aconteceu isso, né, que a gente bateu o carro, daí depois consertou o carro, daí descobriu que nós consertamos errado o carro, que não deveria ser daquele jeito, e aí o carro foi apreendido e nós recuperamos o carro. Eu comecei a ter essa mastite. E no começo eu não fiquei muito preocupada, né, mas no fim, quando eu fui fazer os exames, essa mastite evoluiu de uma maneira tão grande que a médica considerou a possibilidade de eu estar com algum tipo de câncer. Tá? Então ela constatou, assim, para resumir bem a história, que eu tinha 3 nódulos, sendo 2 deles nódulos muito, assim, padrão, né? Um nódulo que não causaria tanto espanto, isso no exame de toque, e numa tentativa de, né, de um... não lembro como é que fala. Uma pulsão. Mas que eles estavam consistentes e que eles estavam consideráveis. Sendo desses 3, um deles era um nódulo muito mais preocupante. Porque pelo tempo que começou o nódulo a crescer, pelo formato dele e pela consistência, as características deste nódulo eram de um nódulo maligno, tá? Então, 2 nódulos poderiam ser, né, nódulos, assim, benignos, ok? E um deles maligno, tá? E aí ela, Carol, falou assim, nódulo maligno, tu vai fazer com a máxima urgência que tu puder um exame num laboratório que eu vou marcar aqui, que é um laboratório especializado nisso, o quanto antes tu conseguir fazer pra gente verificar como que eles estão, né? Tu tem alguns nódulos ali. E aí tu já pede a biópsia junto, tá? Vai fazer o exame de imagem e a biópsia. Então eu fui lá. Eu fiquei um pouco preocupada, mas ela não, assim, não me apavorou. Ela só disse assim, ó, faça isso o quanto antes, para que a gente consiga, se tiver algum problema, resolver, né, o mais rápido possível, tá? Ele é preocupante, mas, né, tá. Daí fui lá, marquei nesse lugar. E assim, quando foi feito o exame, a médica ficou, assim, um pouco chocada, sabe? Eu lembro, assim, que eu fui buscar os exames e eu li um versículo, se na hora da edição eu achar o versículo, eu boto aqui. E quando eu fui buscar os exames, assim, eu comecei a ficar preocupada, né? E aí, eu orei ao Senhor. Naquele dia, eu lembro que na rua, assim, eu chorei na rua lá. E pensei assim, fui no banheiro e orei. E li esse versículo e pensei, bom, Deus, né, tem controle de todas as coisas. E aí, fui tentar marcar os exames. Marquei os exames e quando eu fui fazer os exames, a médica ficou bem preocupada. Falou assim, olha, nós vamos fazer pulsão e vamos fazer biópsia. E ela mesmo, quando viu ali os exames, ela sentiu assim, olha, tá muito... o teu caso, ele tá muito característico, pode ser uma coisa realmente muito grave. Eu não tô te falando isso pra te assustar, tô te falando isso porque se por acaso tu não fizer o exame com pressa, com rapidez, né, pode ser que isso evolua ainda mais. Mas o diagnóstico, ele não é um diagnóstico simples, tá? Aí ela me explicou. No dia que tu fizer a pulsão e tal ali, a gente vai ter uma noção maior, tá? Mas esse nódulo tá preocupando muito a gente. Os outros 2 eram nódulos benignos, tinha inflamação, mas esse estava preocupando mais. Saí e fui marcar a biópsia. Aí, nisso daí, eu já tava muito preocupada, mas tá. Aí foi bom porque naquela semana minha filha tinha um retiro da igreja, que a gente não pôde ir, mas ela foi com alguns amigos nossos. E eu fui fazer esse exame no sábado. E, gente, elas ficaram tão preocupadas que elas me ligaram no meio da semana, a médica, e pediu, olha, pede pra tua médica pra ela acertar lá o código que ela pediu o exame, porque o código que tu pediu lá na Unimed não tá certo e tu não vai conseguir fazer todos os exames. E tu precisa fazer esse exame daqui a 3 dias. É o tempo mínimo,
tá? É urgente. Assim, então eu comecei a entender que existia realmente um problema por conta de que as médicas começaram a me ligar. Entre elas começaram a conversar, elas se conheciam, mastologistas mesmo da mesma cidade, né? E começaram a agilizar. Elas diziam, ó, não te assusta, mas a gente precisa adiantar esse processo. Então vocês imaginam. Bom, a minha filha foi pro retiro, eu não comentei nada, porque assim, você tava nervosa, aquela coisa. E aí, ficou só eu e meu marido e fomos no sábado fazer esse exame. Gente, no exame eu desabei, assim, eu lembro que eu entrei pra fazer o exame, né, daquela roupa, humilhação, que é aquela roupa, uma bata. E aí eu lembro que tem uma TV naquela sala, é uma sala especializada, é um lugar especializado pra mulher, assim, essa questão da mama e tudo. E tava dando um programa de televisão da TV Globo, que a pessoa fala Globo, né, pra não falar bem. E esse programa era um programa assim que dá no sábado de manhã. E eu lembro que tava lá um cantor. E ele é contraditório, né? Porque ele tem uma teologia liberal, tá? Acho que é o Kleber Lucas o nome dele. E eu lembro que eu tava orando a Deus, pensando, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E tava apavorada, assim. E aí ele começou a cantar aquele hino. Eu não posso cantar aqui porque senão vai cortar, mas firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para alimentar a minha fé e para consolar o meu coração. Ele cantou esse hino nesse programa. E eu lembro que esse hino foi um hino que eu ouvi também, muito assim, Deus consolou meu coração quando eu tava quando eu tive uma gravidez, né, que eu perdi. Mas uma gravidez no embrionário. Até eu vou falar sobre essa gravidez uma hora dessas aqui. Estou aqui editando o vídeo e eu lembrei que também depois que ele cantou, uma apresentadora do programa, que é de uma religião bem diferente, falou assim: Kleber, às vezes acontecem essas coisas, né? A gente, quando as coisas não saem como a gente imaginou que deveriam sair, a gente fica triste, chateado, preocupado. Mas a gente tem que confiar em Deus. E aí, foi uma das coisas mais chocantes que eu ouvi logo depois daquele hino, sabe? Porque realmente isso, quando sai dos nossos planos, a gente começa a titubear. E aí uma pessoa que não compartilha da mesma fé que a minha, Deus tá pra minha cara. Eu ouvi essa música, né? Nos dias dos exames. Eu acho que eu tô até confundindo, porque foi assim, no dia dos exames mesmo, antes da biópsia, né? E aí, era um sábado. Eu lembro quando eu ouvi isso, Deus, assim, consolou meu coração, né? E assim, gente, assim, acho que ver eu morrendo pra não chorar dentro daquele lugar. Ainda bem que eu fui a última pessoa a consultar. Então, quando eu saí dali no primeiro exame, a gente chorou muito. Eu e meu marido, a Sarah, tava no retiro. E a gente ficou pensando assim, como que vai ser a vida agora, né? E assim, gente, quando isso aconteceu, parece assim, ó, que a médica tinha tanta certeza de que podia ser uma coisa muito ruim. Então, assim, ó, eu não sei se nesse período entre o exame que eu fiz e a biópsia, né, o exame de imagem e a biópsia, foram 4 dias. Eu fiz na sábado e aí a biópsia eu fiz na quarta, porque eu lembro que tinha PG aqui em casa. Se entre esses dias aí, não sei se Deus me curou, tá? E transformou isso em uma outra coisa. Ou se não era aquilo e assim... Porque assim, as médicas estavam falando assim com quase certeza de que era um câncer maligno fulminante, sabe? Porque começou em março, começou muito pouco tempo e fazia uns 3 meses já. E aí já tava daquele tamanho e tão espalhado. Então assim, ó, não podia ser uma mastite, porque tava muito espalhado, gente. O nódulo era gigantesco. E não era redondo, formatinho, ele era entranhado, assim, sabe? E não podia ser. E podia, se fosse um câncer, seria um câncer maligno. Então, assim, ó, é uma mastite que só pode ser um câncer, sabe? Então, assim, quando eu vi esse hino, eu lembro que saí dali, foi um dia que a gente passou muito, assim, o dia que, sabe, pensando sobre como seria. E, assim, ó, eu não consegui mais fazer nada. Aquilo me paralisou no primeiro dia, porque eu pensava assim, ó, tudo que eu fizer agora vai ser perda de tempo, porque eu tenho pouco tempo, né? E aí eu orei e pedi pro Senhor estratégias, né? E aí eu pesquisei sobre, né, câncer, sobre várias coisas. E uma das coisas que sempre eu tive problema foi com a alimentação, né? Eu tive sempre algumas intolerâncias e tal, nunca diagnosticado certinho. E eu pensei assim, não, eu vou viver como Deus quiser e vou fazer tudo que eu puder fazer pra ter mais tempo com as gurias. Mas eu vou ser muito intencional. E assim, gente, eu não conseguia ler absolutamente nada. Parecia que assim, ó, eu tô lendo pra quê? Eu não vou conseguir transmitir isso pra elas, eu não vou conseguir aprender nada a mais e eu não consigo mais saber como que eu vou conseguir fazer planos, porque eu não sei até quando eu vou estar aqui. Mas a gente nunca soube, né? Mas na nossa cabeça, assim, ó, pro meu marido, sabe? Ele vai estar sozinho com as gurias, ele vai estar sozinho na lida, no sustento, em tudo com elas. O que eu posso fazer até lá pra facilitar esse processo, sabe? Ai, gente, que situação horrível. Como que eu vou contar isso pra Sarah?
né? Como que eu vou falar? Então eu fui, a gente contou pra ela, quando ela voltou, ela falou assim, olha, pode ser que seja, né? Não deve ser nada, mas a gente sabia que a probabilidade de ser era muito grande, tá? Agora, parece que tudo passou e tá tudo assim, ó, calminho. Mas assim, ó, a gente começa a ter um senso de urgência, um senso de propósito, um senso de existência muito maior. E as pessoas que estão envolvidas naquele momento começam a te tratar muito mais como um ser humano eterno, que nem diz o livro O Peso da Glória, do que antes, né? Porque depois que passa tudo isso, que a gente percebe que tudo volta ao normal, porque assim, ou a pessoa morre ou tá doente, essa pessoa vira uma outra pessoa pra ti. Sabe por quê? Porque no momento que tu consegue identificar que essa pessoa não vai mais estar ali contigo, né? Tu começa a pensar muito mais, com muito mais carinho, mais amor, mais respeito, porque tu assim pensa, ah, é por pouco tempo que essa pessoa vai estar aqui, não importa os defeitos que ela tem, eu vou aproveitar ao máximo, tá? Mas quando isso passa, meu filho, tudo volta ao normal. A pessoa esquece, né, do favor de Deus, né, de quando estava desesperada e orou. Então, assim, se não tem um diagnóstico de câncer objetivo e uma cura objetiva, a pessoa esquece que aquilo aconteceu. Mas mesmo quando tem, passa alguns anos, a gente consegue esquecer, né, do favor de Deus, assim. Então, eu lembro que na época foi uma comoção, a gente ficou muito comovido, muito preocupado. E aí fez a biópsia, e eu saí da biópsia na quarta-feira direto pra um PG que era aqui na minha casa. Eu lembro que eu fui de ônibus, que eu não consegui, tipo, o meu marido não conseguiu sair pra me buscar. E foi bem dolorido, bem machucado, né? Porque eram 3 nódulos, 3 biópsias, 2 biópsias e uma pulsão. E quando ela fez a biópsia, ela falou: olha, realmente fez a mesma médica. Tá com uma característica muito rígida, sabe? Muito rígida. Eu nem falei, acho que pra ninguém sobre isso, assim. Ela disse assim, ó, não se preocupa, né? Fica calma. Mas assim, ó, a gente tá tratando, mas ele tá rígido e tá evoluído. Então, quando fez a biópsia, ele viu. Não é uma característica de uma mastite, né? Não é. Mas a gente vai examinar se elas vão ver o que é. Não dá pra tu ficar também sofrendo. É isso aí. E aí, eu vim pra casa e as gurias começaram a conversar comigo. E olha como é importante. Falta de conversa, as pessoas se sentem muito íntimas, se sentem muito igreja, se sentem muito irmandade. Eu não tô falando da minha especificamente, tô falando de todas. Mas a falta de comunicação, de contato, de estarmos juntos de verdade, de conversarmos uns com os outros, livremente, sem ter uma hora pra começar ou pra acabar, sem ser um programa, tipo, sem ser um PG, sem ser um culto, sem ser uma reunião. Só estar junto e conversar sobre os seus dilemas faz toda a diferença, porque quando eu sentei aqui e conversei com essa irmã da minha igreja, ela começou a contar sobre muitas das mulheres da igreja que tiveram esse mesmo problema de mastite e que também tiveram vários diagnósticos de nódulos que poderiam ser malignos. Claro que no meu caso o nódulo estava espalhado, a gente conseguia sentir ele de tão grande que ele estava, sabe? Entranhado assim, dava para sentir. Mas existiam outras possibilidades também de pessoas que nós tivemos na nossa família que aconteceram, né? Não na minha especificamente, mas que tiveram problemas com câncer de mama, enfim. Quando eu comecei a ouvir os relatos, eu comecei a ficar chocada. Eu falei, gente, mas então não é desse jeito como eu imagino, sabe? Deus trouxe um consolo pro meu coração, mas mesmo assim, eu comecei a me policiar muito mais, comecei a pensar muito mais nas coisas que eu fazia. E eu, assim, ó, simplesmente foi 2 semanas que eu não conseguia ler nada. Absolutamente nada. Nada. Parecia que nada fazia sentido. Nada tinha, sabe, assim, era... A minha cabeça ficou, assim, ó, eu sentia que meus pensamentos estavam espalhados, sabe, vazios e dispersados. Foi horrível, foi uma das sensações, assim, mais horríveis, assim, ó, porque, assim, ó, é óbvio que eu anseio por estar na glória, mas eu sempre fico pensando em como que é a vida das meninas, assim, sabe, não que eu seja uma mãe excelente, mas, assim, como que é a vida de uma criança sem uma mãe, independente de como a mãe seja, entendeu? E eu lembro que eu tava no culto naquele dia, assim, ninguém sabia, né? Poucas pessoas sabiam, ou quase ninguém sabia do que tava acontecendo. E eu vi uma menina que a mãe dela faleceu, ela devia ter uns 14 anos, 12 anos. Que eu amo muito, assim, né? Da minha igreja. E ela tava lá tocando, né? Na igreja. E eu sempre... A vida da mãe dela testifica tanto na minha vida. Eu não conhecia a mãe dela. Eu conheci ela depois de adulta, né? Mas a vida da mãe dela testifica tanto na minha vida. Mas tanto. Que eu olhei pra ela... E eu lembro, assim, que Deus falou comigo, sabe? Falou assim, olha, tu sempre fala que eu sou suficiente. Olha ali como eu sou suficiente. Olha a vida dela e vê como eu sustentei ela em todas as coisas, sabe? Então, quando eu observei, eu conheço elas, né? Sou íntima dela, conheço a família dela, a vida dela. Eu percebi que realmente existe uma falta, existe sim uma saudade, sabe? Mas Deus é suficiente de verdade, sabe? Deus sustenta em todas as coisas, em todas, sabe? Ela é tão amada, ela é tão cuidada, ela é tão... Deus cuidou tanto dela. Eu acho que talvez ela não entenda, talvez até eu possa ver mais coisas do que ela vê. Mas eu senti, assim, o amor de Deus na vida delas e o quanto Deus sustentou ela,
né? E a família dela, mesmo ela sem a mãe dela. Então, aquilo, assim, foi um consolo pra mim, né? Eu entreguei mesmo na mão de Deus, assim, e falei, Senhor, realmente, eu não tenho controle de nada, né? Para onde iremos nós? Que é um dos versículos que eu mais gosto. Faz como tu quer as coisas, né? Porque tu é muito melhor, então tu é suficiente, tu é muito melhor do que eu. E eu não só sei, né? Eu vejo, eu posso ver, né? Como tu pode sustentar todas as coisas e como tu supre todas as nossas necessidades, todas. E esse momento passou, depois a gente voltou, pegou o exame e não era um câncer maligno. Então eu disse assim, eu não sei se Deus transformou isso, eu não sei o que Deus fez, tá? Mas não era. Eu realmente tenho 2 nódulos benignos e tenho uma mastite severa, crônica, autoimune, e que até hoje eles não sabem direito pelo que é, mas pode ser o estresse, né? Aquelas coisas todas hormonais. E tô fazendo tratamento que é o que me deixa inchada, que, né, eu tô fazendo tratamento com a corticoide e realmente, assim, gente, o tratamento não tá fazendo muito efeito, mas graças a Deus, nesses últimos dias a gente tem orado, tenho feito questões de restrições alimentares e tenho melhorado muito, mas é uma coisa que ainda, como a gente ainda tá num momento, assim, acho que de estresse ainda, como eu não tenho conseguido aplicar todos os, tipo, os exercícios, as coisas todas ali que a médica pediu, ainda tem o problema da mastite, mas não é um câncer, então Deus, né, me curou nesse momento. E a gente passou por isso daí. Mas foi uma das coisas que atrasou demais a leitura, sabe? E se tem um versículo que acho que ficou de tudo isso, é que cada vez mais eu percebo que é bem como no final do livro de Jó. Jó fala, né, que, parafraseando Jó aí, eu falava do que eu não sabia. Que, tipo assim, a gente fala de Deus, mas cada experiência que a gente tem de Deus, com Deus, a gente começa a ver assim, nossa, eu tô falando de uma coisa, mas não é muito mais do que isso. Eu tô falando de uma coisa que eu nem sabia que era. Porque Deus é muito mais do que isso. Então, nisso tudo eu tenho percebido isso, sabe? Então, a gente ainda tá no meio de uma tempestade, de algumas neblinas aí. Mas em tudo eu vejo, assim, que Deus tem tratado. A gente não sabe pra onde... Sabe? A gente não entende bem ainda pra onde que Deus quer nos levar, o que tá fazendo. Mas Deus tem feito algo em nós. E com certeza através de nós. Que tem mudado muitas coisas, né? Nas nossas direções de vida, nas nossas escolhas, nossos projetos. Mas principalmente na nossa forma de viver a vida. Como um todo. Tá? Então, o que eu quero dizer pra vocês é que a leitura segue, que esse projeto segue, que eu vou sempre ser honesta e sincera até o final do projeto com vocês, porque a minha intenção aqui é trazer pra vocês o contexto de leitura. Saibam que não sou só eu, a Roberta Vicente já falou sobre isso, esses dias a Gabi Bevenuto falou no vlog dela sobre como é difícil ler, de como ela lê devagar, né? Então, assim, não são só vocês. Todos nós que se nos propomos a ler temos esse desafio. Muitas pessoas nascem iluminadas e conseguem ler muito rápido, né, conseguem ter um prazer imenso e uma satisfação em leitura que conseguem concentrar com facilidade, mas no mundo de hoje não é a realidade de todo mundo. Então não desista, persistam, procure um clube para fazer parte, procure aqui nos links, nos comentários. Também eu tenho um livro sobre vocação, isso traz, gente, uma clareza. Eu escrevi um e-book no meio de tudo isso, sobre vocação, isso traz uma clareza, porque toda vez que tu vai fazer uma escolha, se tu sabe para que tu foi chamada, e não é só sobre o trabalho, é na vida toda. Todas as suas escolhas são direcionadas com relação a isso. Então, tudo tem mais sentido e propósito, tudo faz mais sentido, tá? Então, procurem aqui embaixo o link do meu e-book e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!